Fala, meu amigo Jardel. Que felicidade ter aqui você conosco, Ricardo. Poxa, mais uma vez aí, é uma honra, obrigado pelo convite. Fazia tempo que a gente não fazia uma live juntos, hein? Pois é, E o tempo voa. o tempo voa. Eu estava comentando aqui que essa live é para todo mundo. As pessoas acham que vendas é só para quem trabalha no departamento de vendas, mas a gente vende, na verdade, tudo, né, pessoal? A gente saber negociar, a gente saber ter o nosso valor, a gente saber demonstrar o nosso valor, né, Ricardo? Exatamente. A todo momento a gente está vendendo aí a nossa ideia, né? Eu não sei se você tem irmão ou não, Jardel, mas desde criança a gente não negociava ali com os nossos pais, com o nosso irmão, a gente negociava o tempo todo. E qualquer tipo de negociação é uma venda, né? O que é a venda? É você convencer uma outra pessoa para que ela veja que a sua ideia faça sentido, né? De uma forma bem simplista, né? Então, quando a gente fala vendas, não é só vendedores, como você falou. Todo mundo hoje vende o tempo todo. E eu acho que é importante, né, para o pessoal que está entrando agora, vocês saberem que o Ricardo, ele foi sócio. Nós somos sócios de uma empresa um dia, né, cara? Fomos, Jardel. Isso aí foi em 2013, 2014, acho que nessa época aí, né? 2012. É por aí, por aí. Nós tivemos uma ideia, né? Nós demos início a uma empresa, nós chegamos a abrir a empresa, eu, o Ricardo e o Aelmo, né? Que era o nosso terceiro sócio. E nós paramos a ideia, né? Olha só. Nós tivemos essa resiliência, né, Ricardo, de analisar o mercado, aí nós detectamos ainda nas fases iniciais um problema sério que iria acontecer depois de algum tempo. E nós fizemos o quê? Nós cancelamos. Então, vender é sobre a gente saber também quando parar. Então, eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que a gente parou, na verdade, no momento exato. O que você acha, Ricardo? Total, viu, Jardel? Porque ainda mais que quando a gente fala de assuntos de regulamentação governamental, que isso poderia gerar algum impacto no nosso negócio, né? Eu acho que você falou muito bem. Vender é saber a hora de parar também, né? Por exemplo, às vezes você quer vender uma ideia ali na sua empresa, uma ideia com o seu time. E as pessoas estão um pouco resistentes, ou a maioria não acatou com aquela ideia e está tudo bem, é coisa do nosso dia a dia. Então, se você fica insistindo, você passa de insistente para chato. E a partir do momento que virou essa chave, aí você não tem uma nova oportunidade de trazer outras ideias, porque é como se você colocasse um carimbo em você ali, né? Então, é o momento de você parar, de você refletir, de você entender que se o caminho não é o melhor, tudo bem, muda o caminho, muda a estratégia, né? Mas saiba exatamente a hora de parar. Perfeito. E também, pessoal, a hora de continuar. Então, por exemplo, Ricardo, vou dar um exemplo real. No começo da pandemia, o que aconteceu, pessoal? Lockdown, as pessoas ficaram em casa, as pessoas ficaram naquele desespero de como que ia ser o mundo. Foi nessa época que eu acredito que eu fiz a minha primeira live com você. E a gente fez uma live, eu fiz 50 dias de live, pessoal. Assim que teve o lockdown, você lembra disso, Ricardo? Eu falei assim, o pessoal tá em casa. Nessa época, nem gravava live, tá, pessoal? Lá no começo da pandemia. O pessoal tá em casa, eu falei, eu vou fazer live todo dia às 11 horas da manhã. Aí eu fiz durante 50 dias live, todo dia. Sábado, domingo, feriado. E o Ricardo foi um dos meus convidados, a gente fez a nossa primeira live. E nessa época, cara, eu acho que isso já é uma questão pra gente conversar, né? Lockdown, enquanto pessoas ficaram desesperadas, outras ficaram paralisadas, com cara de ué, olhando pro mundo, paralisadas. E tivemos, por exemplo, a gente fez o quê? A gente foi pra cima, né? Se a galera tá em casa, vamos fazer live. As pessoas conseguem assistir a gente. E o Ricardo, eu sei que também cresceu muito nessa época de pandemia, diversificando os produtos dele, né, Ricardo? Não, exatamente,
Jardel, poxa, aquela live, a gente estava num momento assim de conhecer, de aprender todo este novo mundo, né? E eu acredito que ele abriu muitas portas, porque antes, a parte de treinamento de vendas, as empresas contratavam mais presencial. Então, a gente tinha que, por exemplo, se fosse dar um treinamento de 1 a 2 horas, tinha um dia todo de viagem, às vezes 2, 3 dias. E aí entrava a questão de despesa de viagem, pesava um pouco ali no valor, algumas empresas acabavam não contratando. E hoje a gente faz treinamentos online, Brasil inteiro, outros países também, tudo de casa, tranquilo, com toda uma estrutura, mantendo a mesma qualidade, mantendo a oportunidade de eles gravarem esses treinamentos depois, que no presencial é muito difícil você gravar um treinamento, né? Então, expandiu várias possibilidades, né? Eu gravei um vídeo hoje falando sobre aquele conceito do copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? Eu acho que cabe muito bem isso, né? Quando chegou a pandemia, e aí? O copo meio cheio, você ficaria ali reclamando, cheio de situações negativas, e o copo meio cheio vamos para cima. Tem alguma outra possibilidade? Então, vamos abraçar. E o mais interessante disso, Jardel, é o recado de nem sempre a gente sabe exatamente tudo que a gente tem que fazer, não é? Mas, como é que você vai fazer? Saber fazendo. Isso. Dando a cara ali para bater, errando, ajustando, tropeçando. Daqui a pouco as coisas começam a fluir, você vai aprendendo, aí uma melhoria contínua. A hora que você vê, você já está numa outra situação bem melhor, né? Sim. Então, acredito que essa é a nossa primeira mensagem para vocês, sobre vocês terem fé, acreditarem em um produto. Que eu estava comentando da pandemia, né? Quando começou a pandemia, se fazia muito pouco constelação online, constelação familiar online em grupo. Esse era um conceito que até o Zoom naquela época ele era muito antigo, né? Tinha muitas limitações. O Zoom cresceu muito na pandemia, se desenvolveu muito. E aí eu escutei, o Ricardo, de pessoas assim, ó, constelação online não funciona, não vai dar certo, não vá. E aí eu disse assim, eu vou. E hoje é um movimento gigantesco, gigantesco. Para você ter uma ideia, eu fiz uma constelação há umas semanas atrás, que tiveram mais de 300 pessoas online assistindo, 300 pessoas. Olha só. Num sábado à noite. Olha aí. E pessoas de vários países. Como que a gente vai fazer isso de maneira presencial? Imagina um hotel para 300 pessoas, imagina o custo disso. Não, é incrível. Não, para você ter ideia, Jardel, olha como que as coisas ficam muito conectadas, né? Eu estava no aeroporto em Curitiba, olha só, olha essa história. Pessoal do meu lado falando sobre constelação. Eu falei, nossa, cara, eu tenho que indicar o Jardel para eles. Eu sentado do lado ali, esperando o avião. Aí a gente, comercial, não aguenta, né? Falei, pessoal, dá licença um minutinho, né? Desculpa, que vocês estão falando um pouco alto, dá para a gente ouvir sobre constelação. Eu tenho um amigo para indicar para vocês, que eu tenho certeza que ele pode aí ajudá-los. Quem que é? Eu já abri o seu Instagram ali na hora, já mostrei para eles, já se conectaram ali no seu Instagram, e dali com certeza eles devem estar consumindo o seu conteúdo, devem ter virado seu aluno. Então, esse é um novo mundo. E isso, Jardel, é vendas. Então, quando você tem uma oportunidade, mesmo que não seja para você, mas que pode ser para um amigo seu, gente, é muito rico isso, né? De você poder contribuir com as pessoas, com todo esse novo mundo, e fazendo isso usando essas novas ferramentas, essas tecnologias que existem. Então, pessoal, para vocês que estão entrando agora, essa nossa live sobre a arte de vender. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Ricardo Alvarinho, que é especialista em vendas. Vendas é com ele. E a gente vai trazer várias mensagens para vocês. Acho que a primeira é essa, tenha fé, acredite no produto, mas não seja teimoso, que é o que o Ricardo falou. Se você vê que aquilo não está funcionando, por que você vai ficar insistindo numa ideia? Aí você vai passar de bom vendedor a chato, as pessoas elas vão pegar implicância com você, e é aí que você não vai vender mesmo. Então, acho que esse é o primeiro questão para vocês irem anotando aí. Segunda questão, adaptar-se ao mundo, às circunstâncias do mundo, às tecnologias. Então, por exemplo, alguém fala assim, eu não gosto de Instagram.
Meu, ser adulto é a gente fazer coisas que a gente não gosta, né, Ricardo? Então, assim, você não gosta, tudo bem. Tem gente que gosta de giló, tem gente que não gosta. É a vida, né? A gente tem as nossas escolhas. Porém, às vezes, você vai ter situações na sua vida que você vai ter que se adaptar. Então, eu vejo muitos, inclusive muitos consteladores que eram contra constelações familiares online. O que eles estão fazendo hoje, Ricardo? Constelando online. Pessoas que não tinham Instagram estão fazendo o quê? Dizendo sim para o Instagram. Adianta alguém agora ficar insistindo em Facebook e Orkut? Eu sou do Orkut, eu não mudo para o Instagram. A gente precisa se adaptar ao mundo e às mudanças que o mundo nos oferece, porque essas mudanças são muito maiores do que a nossa opinião pessoal, né, cara? Não, com certeza, Jardel. E você falou uma coisa muito bacana, né? Que nem sempre a gente gosta de tudo aquilo que a gente faz, mas a gente tem que fazer aquilo que é necessário, né? O Flávio Augusto, bilionário, lá da WhatsApp, eu fui numa palestra dele esse ano, ele falou exatamente isso. Se tem que fazer, eu vou lá e faço, mesmo que eu não goste, né? E se você olhar o Instagram com outro ponto de vista, não como ferramenta, não gosto da plataforma, se você olhar o seguinte, o Instagram é um veículo que vai potencializar a transmissão da minha mensagem. Então, se você tem uma mensagem para a sua vida, para o mundo, que você quer levar para ajudar mais pessoas, o Instagram é o melhor veículo que você tem para você fazer isso. E você pode fazer isso muitas vezes sem gastar R$1, não é? Você não precisa ter investimento em plataformas, ferramentas, aparelhagem, nada. Ligou seu celular e você pode transmitir a sua mensagem. Então, comece a olhar o Instagram como um veículo que vai levar a sua mensagem, a sua missão de ajudar outras pessoas para mais pessoas e de graça. Exatamente. E ele tem uma característica importantíssima que ele pode servir como um banco de dados. Então, por exemplo, esse vídeo que o Ricardo gravou hoje sobre o copo meio cheio, meio vazio, vai ficar daqui um ano. Ele vai estar numa palestra, alguém vai fazer uma pergunta para ele, vai falar assim, pessoal, tem um vídeo meu, eu vou passar o link para vocês, depois vocês assistem, tá? Que fala sobre isso. Ele está fazendo uma biblioteca também de conteúdos, está mostrando o trabalho dele. E aí a gente entra também no segundo ponto que eu acho fundamental, que eu até falei para meus alunos. Falei hoje para eles, a gente vai falar de venda demonstrando como que se faz para vender. Como que se faz para vender? Isso, essa live, a gente está vendendo. É muita inocência vocês acharem que essa live é gratuita. Nada é gratuito no mundo, pessoal. Eu estou parando a minha vida aqui. O Ricardo está parando a vida dele lá. Somos duas pessoas dedicando o tempo nosso conhecimento a vocês. Vocês podem não estar pagando algo hoje para a gente, fazendo um Pix para a gente, mas vocês estão nos dando a atenção de vocês, vocês estão conhecendo a gente, e é muito natural que vocês queiram, em algum momento, comprar um produto nosso, nem que isso demore 1 ano, 2 anos, certo, Ricardo? Com certeza, Jardel. E você sabe que hoje, a maior moeda que existe não é as ações, não são as ações lá na bolsa. Não é a aplicação que você tem no banco, não é essa a maior moeda. A maior moeda hoje é a atenção da pessoa. Isso. Quando você consegue captar a atenção, porque aqui no Instagram são segundos, né? A gente está rolando ali o Instagram, aí algo chama a nossa atenção 1, 2 ou 3 segundos. É aí que você começa o seu processo de vendas. Então, isso que nós estamos fazendo teoricamente, uma nova forma de vender, né? Se nós olharmos aí a história de vendas, as primeiras metodologias de venda surgiram lá na década de 1920. E aí era a venda direta, né? Então, eu chego para a pessoa, já ofereço o meu produto, se ela tem alguma objeção, ou seja, se ela tem alguma coisa que ela está querendo impor uma barreira, eu já quebro essa objeção e eu já vou ali para a venda, né? Esse novo jeito de vender, que é o que nós estamos fazendo aqui, é ao contrário. Primeiro você atrai, primeiro você traz conteúdo, primeiro você mostra autoridade, você chama a atenção dessa pessoa, e aí você não precisa forçar a venda, fazer aquela venda chata, insistente, não. As próprias pessoas vêm comprar de você. E aí, Jardel, fazendo uma analogia aqui, é bem interessante com a analogia de como você faz para caçar borboletas. Você sabe, Jardel, como é que caça borboleta? Não.
Tem aquela redinha, né? Que faz assim, Isso. Então, aquela redinha, você tem que correr atrás da borboleta, ela voa mais alto, você não alcança. Cara, pode ser que tem dia que você não consiga caçar nenhuma, não é? Sim. Só que a melhor forma de você caçar borboletas é você cultivar um belo jardim, porque essas borboletas, elas vão vir até você. E quando você começa a fazer isso que nós estamos fazendo, nós estamos atraindo borboletas maravilhosas com o nosso jardim, que é o nosso conteúdo. E, consequentemente, isso reflete em vendas. Então, você que vende aí o seu treinamento de constelação, você que vende o seu trabalho de constelação, comece a divulgar isso, igual nós estamos fazendo aqui, comece a ajudar muitas pessoas. Então, a primeira técnica de vendas que eu quero trazer, Jardel, ela vem de um livro que, se eu não me engano, é dos anos 30 também, tá? Eu estou bem saudosista hoje, mas eu quero trazer para você e para o pessoal o fundamento das vendas, para a gente entender de onde surgiu. Aqui. Como fazer amigos e influenciar pessoas. A gente falou desse livro, olha o que é o campo, hein, alunos? A gente falou desse livro ontem, Ricardo. Você acredita, cara? Ontem, verdade. Olha só. Ontem, no meu grupo de estudo, eu falei sobre Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, que você deve conhecer também, óbvio. Certo? E falei, e aí uma aluna falou assim, olha, tem aquele livro também, Como Fazer Amigos e Influenciar com Pessoas, que as pessoas, às vezes, veem esse título e acha que é aquele livro chato de autoajuda, você não está sozinho no mundo, você pode ter amigo, não tem nada a ver, pessoal. Isso daí é um best-seller que eu recomendo para todas as pessoas. Mas continue, Ricardo, o que podemos tirar deste best-seller? Olha, que você, antes de você vender para uma pessoa, você tem que fazer uma amizade com ela, tratá-lo como um amigo, né? Eu vi hoje um post do Thiago Concer, que é um palestrante aí de vendas também, um cara bem conceituado, que eu acompanho bastante ele, né? E ele estava falando de um trecho de um livro que fala assim, ó, que é bem interessante. Quando você receber um cliente ou um paciente, imagina que fosse exatamente a sua avó que está chegando ali no seu local de trabalho. Como é que você recebe a sua avó? Receberia a sua avó? Gente, cheio de atenção, de sorriso, de carinho. Então, quando você faz isso, a primeira técnica para você vender, então, antes da venda, você tem que dar total atenção. Tratar aquela pessoa ali de uma forma assim, muito humanizada, muito próximo, né? E isso, você já começa, se de repente você tem ali um consultório, que você tem uma secretária, isso já começa com o atendimento da sua secretária. Então, a forma como ela atende os seus pacientes, ela é a sua melhor vendedora. Sim. Porque chega uma mensagem no WhatsApp, olha, eu gostaria de marcar um horário para fazer uma consulta. E aí a sua secretária, não temos horário essa semana, põe uma frase assim, acabou ali a venda. Acabou. Você quer ver uma outra coisa, Jardel? Que eu observo muito? Quando a gente vai em consultórios, geral, tá? A gente vê que tem uma televisão ligada nos programas abertos, Globo, Band e tal, não é? Aí imagina o seguinte, ó, se nós tivéssemos uma consulta agora, 5 e pouco da tarde, que programa que ia estar passando na Band agora? Eu nem assisto, nem sei, não faço ideia. Eu também não sei, mas é o da Atena. E aí imagina, a pessoa já não está bem psicologicamente, já está com problema, já está com dificuldade, ela senta ali na recepção do consultório e ela começa a falar, fulano tomou um tiro, não sei o quê, fulano, só notícia ruim. Sim. Como é que o consultório está querendo trazer uma boa mensagem, está querendo ajudar ali o seu paciente? Então, a sua venda, ela já começa aí, na sua vontade, no seu desejo em ajudar, que é esse primeiro conceito aqui do nosso livro, tá? Sim, e ele fala também neste livro sobre algo também muito importante, que é as pessoas, elas não querem ser convencidas da sua opinião. Você lembra disso? Eu lembro, com certeza. É um dos princípios ali, né? É fundamental. Porque às vezes a pessoa acha que você tem que convencer o outro a comprar o seu produto. E aí você entra numa guerra
que vai ser desgastante. E que talvez até você consiga convencer ele, mas talvez ele compre o seu produto ainda contrariado porque ele não queria comprar. Mas a partir do momento que você convida a pessoa a ela decidir sobre ela querer comprar, aí faz toda a diferença. E como é que a gente faz isso então, Jardel, olhando para técnicas de vendas? Primeira coisa. Você mostra os resultados, você mostra o prazer que a pessoa poderia ter ao comprar o seu produto ou a dor que ela vai deixar de ter, tá certo? Tá perfeito, Jardel. Tem até um passo antes, que é você, primeiro, conhecer o seu público, conhecer o seu potencial cliente. Então, vamos pensar o seguinte, primeira coisa, o seu público, você quer se posicionar com um público de alto valor para você vender soluções de ticket maiores, ou você quer posicionar para um público que você vai vender ticket menores, por exemplo, a Amazon, que já vende livros mais baratos, só que ela vende muitos livros. Ou você quer ser a Apple para vender soluções de ticket maiores, tá? Então, a primeira coisa é isso. Legal. Então, se eu quero ter esse posicionamento, eu preciso entender quem que é o meu público. O meu público, que pessoas são, que faixa etária, quais são os problemas que ele tem que eu resolvo, quais são os desejos, os sonhos que ele tem que eu vou ajudá-lo a resolver esse ponto. Então, uma vez que... Então, pessoal, o recado é o seguinte, ó, começa a pensar, separe os 3 ou 4 tipos de públicos, aí você agrupa, tá? Olha, então eu atendo homens na faixa de 40 e 60, atendo também mulheres, e a maioria das mulheres são casadas, ou eu tenho mulheres solteiras também. Então você vai separando, porque quando você agrupa, estes públicos têm problemas e sonhos parecidos. E aí você vai entender que tipo de assunto que ele gosta. Ó, aqui já teve um exemplo, eu perguntei para o Jardel, o que passa na TV aberta hoje, ele não saberia. Então, se eu estivesse vendendo para o Jardel hoje, é um assunto que eu não iria me aprofundar com ele, porque não é um assunto que o Jardel acompanha, desconectou, não é? Mas, se eu começasse a falar com o Jardel sobre, nossa, Jardel, como é bom a gente ter um bichinho em casa, né? Pô, eu tenho aqui um cachorro, eu vi que você tem um gato. Olha, gente, conectou. Pronto, já conectei. E isso fala muito no como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, conhecer o seu público e coloca no papel, estuda um pouco isso, porque a partir do momento que você entende as dores e a partir do momento que você começa a mostrar, não forçar a venda, mostrar para o seu cliente ou paciente quais dores que ele provavelmente tem hoje e o que isso gera de consequências para ele estas dores, e que você já ajudou outras pessoas iguais a ele, do grupo dele, a ter uma vida melhor, e hoje eles estão felizes com isso, com isso, com isso. Então esse é o primeiro passo da venda, para a gente não fazer uma venda forçada. Pelo contrário, nosso papel, Jardel, é nos dispormos a ajudar e fazer o nosso cliente ou paciente enxergar algo que muitas vezes ele não está enxergando e que existe uma solução. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. 97% das pessoas não sabem que elas precisam de uma solução hoje. Por exemplo, elas não sabem o que a constelação pode ajudá-la, que a constelação pode ser a solução para um problema que ela tem de conflito familiar que não foi resolvido lá no passado. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, e a pessoa fala, realmente, eu não tenho uma convivência muito boa lá com o meu irmão, com a minha irmã, a gente não se fala há anos. Poxa, mas isso, você tem vontade de conversar ou não, tal? Isso te afeta ou não? Você começa a fazer a pessoa enxergar que aquilo está, de certa forma, prejudicando ali a vida dela e às vezes até a saúde emocional dela. E aí você fala, olha, você já ouviu falar de constelação familiar? Aí você conta como isso pode ajudar a resolver essa situação que para ela hoje está trazendo um desconforto ou até um problema. E aí você mostra várias pessoas que sofriam com essa situação e hoje estão super felizes, se encontraram, se livraram, às vezes, de uma culpa
ou sentir um conforto de aquela situação está tudo bem, está resolvida. Então, esse é o grande fator hoje da venda, não é vender sem vender. Quando você já chega falando, olha, você já ouviu falar de constelação? Porque faz isso. Tem muita gente que vai falar, obrigado, mas eu não quero. Mas não é porque ela não quer, é porque ela não enxerga que ela tem uma necessidade para isso. Então, esse exercício de entender e conhecer o perfil, se conectar, estar disposto a ajudar é o primeiro passo. Aí a venda, Jardel, ela vem sozinha. Isso, porque esse papo de vendedor, que é um papo de vendedor, é a gente chegar e começar a falar de tudo que o nosso produto é bom. Só que esse papo de vendedor, a gente já está até cansado, né? Porque ele é muito parecido. Até os gatilhos são muito parecidos. Então, assim, olha, Ricardo, essa promoção é só até hoje. Não é só até hoje coisa nenhuma. Se você voltar lá, vai ter uma promoção. Olha, está acabando o estoque. Eu vou garantir para você. Não está acabando o estoque. Então, as pessoas estão cansadas desse papo clássico de vendedor. Então, aqui fica também uma dica para vocês. Saiam disso. E se as pessoas falarem bem do seu produto, conta 10 vezes mais do que você querer vender falando bem do seu produto. Porque você falando bem do seu produto vai ser mais um vendedor falando. Agora, uma pessoa falando assim, olha, eu, empresário, contratei uma consultoria do Ricardo Alvarinho e minha equipe de vendas aumentou a produtividade em 10% em menos de 3 meses. Você fala assim, nossa, mas se o Ricardo falar a mesma coisa, a pessoa vai desconfiar. É toda a diferença, né? Exatamente. Isso que você está dizendo, eu vou citar alguns livros aqui, tá, Jardel? Eu acho que vamos beber direto da fonte, tá? As Armas da Persuasão, um livro que você conhece também, né? Que fala dos gatilhos mentais, né? Isso que você comentou, este é um dos gatilhos mentais que é a prova, né? Então, você imagina só, uma outra pessoa falando que... Imagina assim, você fala, nossa, eu ando com muita dor de cabeça, tal, e aí o seu amigo fala assim, olha, eu fui na constelação familiar, lá de um aluno do Jardel, tudo, e olha, eu nunca mais tive esse problema, é excelente, resolveu e tal. O que a pessoa vai fazer ali na hora? Vai chamar a atenção, opa, o que é constelação se de repente eu não conheço? Ou já ouvi falar, mas não sabia que isso poderia fazer. Então, pessoal, uma ferramenta poderosíssima em venda são os depoimentos. Isso. Então, quando você tiver aqui o seu paciente, o seu cliente que gostou, pede para ele te mandar um WhatsApp contando isso. Gente, não precisa ter vergonha. Jardel, as pessoas têm vergonha de vender e têm vergonha de pedir, né? Ou às vezes não gosta de vender, mas nós temos que vender, como nós falamos aqui no começo. Quando você pega esses depoimentos e você vai guardando, você vai postando no seu Instagram, você vai gerando um movimento de prova social. Várias pessoas começam a ver o quanto você tem de depoimento de outras pessoas falando bem de você. E aí o que vai acontecer? Pensa o seguinte, uma pessoa está assim, o que será que eu faço? Será que eu vou... O exemplo, tá, gente? Nada contra cada... Será que eu vou num psicólogo ou será que eu vou participar de uma constelação? Queira ou não, às vezes a nossa concorrência não é o outro constelador ou é o nosso concorrente. Não é. A nossa concorrência, às vezes, são outros assuntos que a pessoa vai pegar o dinheiro dela e investir em outra coisa e não investir neste assunto, né? Sim. Então, é super importante você, com esses depoimentos, a pessoa fala, poxa, mas tá todo mundo falando que tá conseguindo resolver a dor de cabeça, então é nesse caminho que eu vou. Então, tá vendo? Você está convencendo alguém sem precisar insistir. Exatamente. Algo que vende também, pessoal, são os sonhos. Sonhos não tem preço, né, cara? Exatamente. E tem uma diferença, vou dar um exemplo, tá, pessoal? O que é um sonho de um produto? Ou vamos supor que a gente fosse um dentista. E eu vendo implante, tá? Qual que é o meu público, Ricardo? Quem que precisa de implante? São pessoas que perderam os dentes. Sim. Quem perdeu o dente, geralmente ou tem um buraco, faltou o dente, ou já usa dentadura, tá? Uhum. É um público, geralmente, com mais idade, certo? Sim.
né? É difícil uma pessoa jovem precisar de implante, existe, mas... Então, olha que interessante, a gente já começa a determinar um público, certo? Exatamente. Que é o Ricardo está falando. Quem compra implante? Geralmente é um público com uma certa idade, uma faixa de idade X, que dá para você pesquisar ainda qual é exatamente essa faixa de idade. São pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque o implante é uma coisa cara, porém, uma pessoa já perto da aposentadoria, em geral, ela já tem esse poder aquisitivo melhor. E aí você pode fazer um anúncio para aparecer exatamente para esse público. E aí, o que você vai colocar no anúncio? Você vai colocar lá uma foto de um dente com um parafuso, falando, compre aqui meu implante. Não faz sentido, mas você pode colocar uma foto de alguém comendo um espetinho no churrasco. Puxando assim, né? Puxando. É o sonho. Falando assim, é o sonho. Quem não tem dente, pessoal, o sonho é comer um churrasco. E num anúncio desse, coma churrasco sem se preocupar mais a partir de hoje. Venha conhecer os implantes Ricardo Alvarinho. Você acha que vende ou não vende, Ricardo? Até eu compraria, viu, Jardel? Cara, tá fantástico. Porque o sonho dela é essa, né? E ainda assim, Jardel, imagina só, essa pessoa, ela não é feliz, essa pessoa tem vergonha, essa pessoa às vezes evita ir em alguns lugares, né? Ela evita algumas situações. Você imagina, sei lá, vamos inventar, todo mundo comendo de garfo, por exemplo, e ela precisa de uma colher no meio de todo mundo, né? Sim. Não é? Então, é exatamente isso. Agora, segundo assim algumas pesquisas, dor e sonho são as duas coisas que mais trazem à venda. A dor em primeiro lugar. E depois o sonho. E depois o sonho. Sim. Exatamente. Então, constelação, por exemplo, você pode colocar uma foto de uma mãe abraçando uma filha. Uma mãe abraçando uma filha. Você fala assim, venha constelar e trabalhar suas dificuldades com a sua mãe, com a sua família. Isso vende, pessoal. Vende porque grande parte das pessoas tem dificuldade com os familiares. Ou no meu caso que eu vendo, a formação de constelação. Então, o sonho, pessoal, não é só de ser constelado, mas é o sonho de você ajudar as pessoas num caminho de paz, de tranquilidade, de harmonia. E aí, além disso, né, o que eu tenho a favor também, Ricardo, é uma profissão que você pode encaixar com outras profissões. Então a pessoa pode ter lá um trabalhar lá das 8 às 5 num lugar e à noite fazer constelação. Então uma renda extra ainda que ela pode fazer de fim de semana. Então olha que maravilha. Olha só. Então é isso, é você encontrar realmente quais são essas dores, quais são os sonhos desse público. E gente, não é tudo igual, tá? O sonho de uma mãe é diferente do sonho de uma filha. Sim. Então se você atende mãe e o sonho de uma mãe com um filho é diferente do sonho de uma mãe com 2 filhos, né? Porque a mãe com um filho é a primeira experiência, ela não sabe um monte de coisa, ela tem um monte de dificuldade, um monte de medos por ser o primeiro. A do segundo filho, não. Você pode perceber, a mãe que tem 2 filhos, o primeiro, quando caía no chão, meu Deus, será que machucou, não sei o quê. Aí o segundo cai no chão, não, foi só uma raladinha, porque ela já sabe, na primeira experiência que ela teve com o primeiro filho, que esse tipo de tombo não vai prejudicar ali a criança, um raladinho ou outro, né? Então é importante a gente fazer esses mapeamentos para a gente poder criar aí esses discursos de venda. Perfeito. Ricardo, a gente colocou lá no nosso flyer, né, sobre encantar os clientes. Eu adoro essa palavra encantamento, sabe? Encantar. E a gente vê em todo lugar, né? A gente vê no shopping, por exemplo, assim, tem lá 2 restaurantes vendendo a mesma coisa, um lotado e um vazio. Aí você chega lá no cabeleireiro, você vê lá um cabeleireiro com fila de espera e o outro sem cliente nenhum. Na sua opinião, Ricardo, o que diferencia um profissional que encanta de um profissional que não encanta? Tá. São 3 coisas, Jardel. Primeira coisa, o brand. Então, o que é o brand? A marca. Você, como profissional autônomo, você é a sua marca. Então, gente, cuida da sua imagem.
Então, coloca assim, uma roupa legal, esteja sempre bem apresentável, porque isso conta muito. Tem um outro livro aqui, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É isso. Aqui nesse livro... Isso parece interessante, hein? Esse é bem interessante, ele está bem linkado com o PNL também, tá? Aqui ele fala o seguinte, que 55% da confiança que você... A confiança que você passa para uma pessoa, 55% está relacionada à sua imagem. Então, se você quer encantar um cliente, primeira coisa, você tem que cuidar da sua imagem. Porque a pessoa vai te olhar e vai falar, como é que eu vou me sentir encantado se você não está bem apresentado? Então, isso conta muito. Eu vou dar 2 Instagram para vocês, tá? O Leila Ama. Ela fala sobre imagem de mulheres e daqui a pouco eu lembro o segundo aqui, eu já falo aqui o segundo, que é um que cuida da imagem de homens, tá? Então, primeira coisa, cuide da sua imagem, tá? A segunda coisa que você vai fazer para você encantar o seu cliente você precisa ter uma autoridade. Então, você precisa trazer um diferencial no seu trabalho. Então, estudem mais, apliquem com profundidade as técnicas daquilo que você venda, faça com que o seu produto traga para ela, fala, nossa, esse profissional aqui, ele conhece muito daquele assunto, então é a sua autoridade. E a terceira é a experiência. Então, primeiro, branding, que é a marca. Segundo, a autoridade, você realmente fazer um trabalho assim muito bom. E o terceiro é a experiência. O que é a experiência? A forma com que você o atende. E às vezes, a experiência supera a deficiência dos 2 primeiros, tá? O que é a experiência? Vou te contar um caso que aconteceu comigo, tá, Jardel? Eu estava buscando uma profissional de saúde, e aí foi indicação de um amigo, né? Falei, pô, legal, indicado, WhatsApp, mandei mensagem, ela levou 3 dias para responder. Falei, bom, tudo bem, indicação do amigo, ele falou super bem dela e tal. Falei, bom, que dia que você que você tem disponível? Ela levou mais 2 dias para me passar uma data. Aí eu falei, olha, esse dia eu não posso, que eu tinha treinamento fora, eu posso no dia tal. Ela demorou mais uns 3 dias para responder. Nesse vai e vem, cara, a nossa agenda muda a todo momento. Então, olha a experiência, ela foi super bem recomendada, eu vi a foto dela no WhatsApp, eu estava bem apresentado, de terninho e tal, branding estava legal, mas a experiência não rolou. Então, você tem que pensar o seguinte, receber uma mensagem no WhatsApp, existem pesquisas que mostram que se você responder em até 5 minutos, não são mais dias, não são mais horas hoje, 5 minutos. 5 minutos. Você aumenta 9 vezes a sua chance dele querer fazer um negócio com você. 9 vezes, 5 minutos, tá? Então, responda. Faz sentido. Por quê, Ricardo? Porque ela mandou para você e para mais 2. Exato. Você foi o primeiro. Estou aqui, eu tenho horário para te atender amanhã. Ela fala assim, tá bom, pode agendar. Quando o outro responder... Já foi. Já foi. E aí, a primeira experiência, essa primeira coisa interessantíssima que você pode gerar para ela é aquela experiência que ela fala assim, nossa, como ele respondeu rápido. Esse é o primeiro encantamento. Ó, gente, simples, fácil de fazer. Respondeu rápido. Na hora a pessoa do outro lado fala, nossa, como ele me respondeu rápido. É o primeiro encantamento. Passo simples, fácil. É o sorrisal. Pôs na água, tomou, já resolveu, Jardel. Sim. E aí, essa experiência é a forma com que você comunica, tá? Então, a gente hoje se comunica muito por WhatsApp, se comunica por telefone também, não é? Então, aí o interessante é você aplicar a escuta ativa, a atenção total. Então, a pessoa mandou, oi, tudo bem? Imagina, mandou lá no WhatsApp, e como é que você pode responder? Oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo, qual que é o seu nome? E aí a pessoa, eu sou a Maria. Oi, Maria, o que eu posso te ajudar hoje? Aí a Maria, olha, eu queria marcar um horário para você. Claro, Maria, perfeito, eu vou olhar aqui a agenda, só um minutinho que eu já te retorno. Aí você olha a agenda, volta. Maria, obrigado por você ter aguardado. Olha isso, Jardel.
Eu Educação. eu tenho 2 horários aqui para você, dia tal horas, dia tal horas. Qual deles fica melhor para você? Ah, o dia tal. Excelente, Maria. Que bom que deu certo para você. Olha, Maria, então confirmando. Dia tal horas, então o seu atendimento aqui com a doutora tal, tudo bem? Sim, Maria, tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Não. Olha, Maria, então, no dia da sua consulta, eu vou te mandar um novo WhatsApp só para confirmar se está tudo bem com o seu horário, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tenha um ótimo dia, Maria. Isso é experiência de atendimento no WhatsApp. Coisa simples, é dar atenção. É dar atenção. Coisa simples, não custa nada, mas faz um diferencial. Você quer ver, Jardel? Você pergunta uma coisa ou fala alguma coisa, a pessoa responde. Ok. Ou só o joinha, assim. Então, joinha. Isso muita gente faz. Até robô. Não é encantamento. Até robô faz. Não é tem robôs, pessoal. Tem robôs que não causam um bom efeito. Você já se sentiu bem atendido por um robô de WhatsApp? Não, jamais. Robô é uma tecnologia que ela parece muito boa, só que na prática, pessoal, você perde o quê? Essa interação humana. E aí, pegando um gancho do que você falou sobre tempo, que eu acho fundamental, que eu vejo que algumas pessoas, elas se tornam autônomas, mas continuam com cabeças de CLT. Muitos. Então, por exemplo, agora o Ricardo, então o Ricardo, ele era CLT. Quando eu conheci o Ricardo, ele era CLT. Sim. Certo? Aí o Ricardo, depois, ele se tornou um profissional autônomo e é autônomo até hoje. Quando ele era CLT, eu acho que ele nem fazia isso, tá? Mas quando ele era CLT, ele poderia se dar ao luxo de sexta-feira, 5 horas da manhã, desligar o celular e falar assim, agora eu só ligo 8 horas da manhã da segunda-feira, porque agora é meu fim de semana. Um autônomo pode fazer isso, Ricardo? Conta aí. Jamais. 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 Às vezes a gente tem a falsa ilusão que trabalhar por conta, a gente trabalha menos, só na hora que nós... Sim, tem gente que faz isso e tá tudo bem, cada um faz aí o seu horário, cada um faz a sua renda e tá tudo bem, né? Mas se você tem projetos um pouco mais ambiciosos, para você ter uma condição melhor de vida, que você precisa realmente correr atrás de um período, não tem esse luxo de você desligar às 5 horas da tarde na sexta e voltar só na segunda, né? E uma coisa interessante, Jardel, quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não vê a hora de chegar a segunda-feira. Exato. Eu falo isso. Isso é uma coisa que eu... Você é doido. Não é, eu sinto isso, né? A gente perde essa ideia que alguém passou pra gente, Ricardo. Aliás, eu tenho uma meta que você pode até me ajudar. Saber da onde veio isso, tá? Da onde veio essa ideia de que fim de semana é prazer. E semana é ruim, é trabalho. Né? E vão piorar, tá? Os meses do ano são ruins. Eu espero o quê? Minhas férias. Então as pessoas ficam vivendo, esperando um tempo de diversão. Só que quando a gente ama o que a gente faz, é o que o Ricardo falou, a gente começa a perder um pouco essa ideia do que é diversão, do que é trabalho. Por quê? Porque a gente ama o que a gente faz. Então quando a gente se vê, o Ricardo tá lá na praia lendo um livro do trabalho. Sobre técnicas de vendas, e tá tudo bem. Exatamente. Só que por outro lado também, quando a gente trabalha por conta, a gente tem oportunidades que o CLT não tem. Né? E não estou dizendo que é bom ou ruim, não é isso. Só mostrando as diferenças. Por exemplo, a gente pode sair de férias quando nós quisermos. Se eu quiser, ao invés de eu esperar um feriado para viajar, pegar praia cheia, trânsito na estrada, aquela confusão, eu falo, não, eu vou numa segunda-feira e volto na quinta. E tá tudo bem. Né? E lá da praia, você às vezes faz uma reunião com o cliente. Tá trabalhando junto. Não é? Faz live. Eu fui pro Egito, sabia, Ricardo? De novo, viu? Claro, eu vi, acompanhei. Estamos 9 dias no Egito, eu fiz 18 constelações no Egito. Trabalhei. E me diverti. E voltei. Eu nem sei se eu trabalhei, se eu me diverti. Você vê como... Foi trabalho ou diversão, verdade? Não sei te falar. Foi os dois.
Exatamente, exatamente. E assim, a gente conhece histórias de vidas, conhece outras pessoas, né? A gente vê o quanto a gente está fazendo bem para as pessoas, né? Então, assim, e olha, Jardel, a maioria das pessoas, elas não são felizes com o que elas fazem, Não. ou elas não são felizes nos lugares que elas estão, com o chefe, com a política da empresa. Por isso que alguém plantou isso na nossa cabeça lá atrás. Porque a gente já vê isso de muitos anos. É. Porque como é que começou o trabalho nas empresas? Foi pós-guerra, né? Que começou a industrialização. E aí vieram lá os generais, os caras da guerra. Então, eles criaram um sistema de trabalho nas indústrias que é muito parecido com os exércitos. Uniforme, regras. Naquela época, antigamente, ninguém podia conversar. Tinha que o chefe manda, os outros obedecem, ou seja, o general dá ordem, o soldado obedece. Então, era muito parecido. E isso carregou para cá. Por isso que criou-se ambientes de pessoas infelizes. Agora, quando você descobre o empreendedorismo, parece que você é um passarinho que foi libertado ali da gaiola. Claro, não é fácil. E não é para todos. Porque se você vier para ser empreendedor com mente de CLT, você vai fracassar. Então é melhor voltar a ser CLT. Por quê? Porque ninguém vai salvar a gente, né, Ricardo? Na empresa, se você desligar o seu celular na sexta, 5 da tarde, ligar na segunda-feira às 8, tem alguém que está com o celular ligado? Tem. O dono da empresa. Tem pessoas que estão fazendo isso para a empresa se movimentar e para você poder ter o conforto de ter o seu salário garantido no fim do mês. Porém, é um salário que é bem menor do que você ganharia se você fosse autônomo. Por quê? Porque se você é CLT, tem alguém que está te pagando para você fazer o que você faz e essa pessoa está tendo lucro em cima de você. Óbvio. Então, esse é o preço da segurança, né, Ricardo? Exatamente. É o preço da segurança. Agora, já no empreendedorismo, você tem a oportunidade de você ganhar muito mais, só que não é para qualquer um, porque você tem muito mais risco. Onde você ganha mais, você tem mais risco. Se você está numa empresa e você é um cargo gerente, diretor, que você ganha mais, você tem mais responsabilidade, você tem mais riscos também, né? Então, é proporcional. Mas, assim, a melhor coisa que tem é você trabalhar com aquilo que você gosta, que você ama. E falando em vendas, Jardel, vendas também é uma área que, por ter a comissão, você também pode fazer o salário que você quiser. Basta o seu desempenho, a sua dedicação, as suas habilidades, e você está sempre aprendendo vendas aí o tempo todo, né? Olha, pessoal, nossa live voou, já estamos em quase 1 hora de live, temos um monte de coisa para falar ainda. Coloquem as dúvidas aqui no chat. Eu quero falar, assim, de maneira essencial, você precisa falar sobre preço e sobre desconto. Vocês não podem sair dessa live sem ouvir isso, tá? Preço e desconto. Eu quero, Ricardo, que você diga assim, como que se define o preço de um produto? Legal. Jardel, primeira coisa, lembra que eu falei da sua estratégia? Qual mercado você quer, de um valor maior ou de um valor menor? Primeira coisa é isso, tá? A segunda coisa é o seu valor, a sua marca, a sua qualidade, tudo isso tem um preço, né? E aí você pode fazer pesquisas de mercado para entender qual que é um preço padrão de mercado. Legal? E aí você vai definir com qual preço você vai querer trabalhar. Por exemplo, o preço padrão de mercado de celular é R$2.000. Tá bom. A Apple vende a 3, 4, 5, 7, 10, 15. Porque é posicionamento. E vende. Vende. E as pessoas ficam na fila. Dormem na fila. Não sei se todo mundo sabe disso, né, pessoal? Mas esse lançamento da Apple, a Apple fala assim, sexta-feira lançarei meu produto novo. O que os Apple fanáticos fazem? Eles dormem na fila esperando para ter a honra de ser o primeiro a comprar. Como que consegue a Apple fazer isso? Como que o McDonald's vende um sanduíche bem menor do que o food truck do lado?
Food truck cobra menos, um lanche maior. Por que que o McDonald's vende tanto? Posicionamento, certo? Exatamente. E aí você tem que olhar o seu público, tá? Então, assim, o meu posicionamento é esse, e eu quero atender um público que tem um potencial para pagar 2 ou 3 vezes o valor que a média do mercado cobra. Posicionamento. Mas aí você tem que entregar mais do que a média do mercado entrega. Porque se você entregar exatamente a mesma coisa, você não vai conseguir cobrar um preço maior, tá? Então, assim, a gente vê profissionais de saúde cobrando aí R$1.000, R$2.000 o valor da consulta e consegue, mas aí eles entregam muito mais. Então, se você começar a trabalhar o seu encantamento, se você começar a trabalhar a sua autoridade entregando um serviço assim excelente, se você tem um comprometimento, se a pessoa chega no seu consultório e ela tem um ambiente legal, tem algumas balinhas, a TV está passando ali mensagens bacanas, a secretária está bem arrumada, te atende super bem, você tem uma ótima experiência, a pessoa paga mais. Jardel, e se a pessoa ela é impactada emocionalmente, ela paga de 20% a 30% a mais. Então, olha como a experiência e a emoção. É você fazer a pessoa dali sendo surpreendida. A experiência tem a ver com o encantamento e com a surpresa. Quem vai para a Disney, você está esperando o quê? Ver o castelo, você está esperando ver os parques, você está esperando ver o Mickey, né? Só que, igual aconteceu comigo, caiu um papelzinho no chão, a hora que eu vi o funcionário da Disney veio, te pegou já o meu papel no chão. Eu falei, não, me desculpa, não, eu que peço desculpa por eu estar abaixado aqui pegando o papel para você. Eu conto isso para todo mundo. Você chega lá, você vê o corrimão, sabe o corrimão, aquele monte de gente, o corrimão brilhando, sem um descascadinho na pintura. Essas coisas são experiência. E aí as pessoas pagam mais. Você sabe que um colega meu foi lá, levou a filhinha para ver, sei lá qual princesa, né? Tem várias princesas lá. Uhum. E aí, Ricardo, quando chegou perto da princesa, um funcionário falou com ele, assim, falou assim, Ricardo, qual que é o nome da sua filha? Aí, sei lá, o Ricardo falou assim, Mariana. Aí eles passam por rádio para a princesa. Uhum. Aí a princesa olha assim e fala assim, Mariana, bem-vinda! Chama a criança pelo nome. Nossa, Ricardo, imagina o impacto de uma criança ao ver a Branca de Neve chamando ela pelo nome. A Branca de Neve reconheceu ela. Uhum. É isso aí, é isso aí. Então, isso é experiência. Então, quando você proporciona uma experiência diferenciada, você pode cobrar um pouco mais. Então, olha o preço olha médio. O preço da Disney. Quanto que é para entrar na Disney? O preço da Disney hoje. É isso aí. Consegue ter público todo dia, todos os dias. A gente não pode ter medo de cobrar o valor que a gente acha que o nosso trabalho vale. A gente não pode ter esse medo, tá? Porque tem público para tudo. Se você vê a Porsche, um carro lá de 700 mil, tem fila de 90 dias de espera. Tem de 81 ano de espera, porque tem público, né? Agora, é uma Porsche, é isso que eu estou querendo dizer. Não adianta você querer entregar um serviço de carro popular e querer cobrar o valor de uma Porsche. Aí não dá. Você sabe que eu tive um paciente meu, Ricardo, que ele ficou na fila. Você tem que comprar o lugar da fila. Então você compra lá, você compra. E aí você fica esperando. Meses. E aí o que aconteceu? Isso é um caso real, tá, pessoal? Ele comprou lá o lugar da fila. Aí quando chegou na vez dele, tem pessoas do fim da fila querendo comprar o lugar de quem tá no começo da fila, entendeu? Então o que ele fez? Ele pegou o Porsche, revendeu pro último da fila, com lucro. O cara pagou a mais para ter o Porsche, e ele voltou pro fim da fila e ficou esperando de novo para ter. É isso. Mas isso aí. Aí você fala assim, por que a Porsche não faz mais, então, um monte de carro para dar conta dessa fila? Porque a fila, ela faz parte da estratégia, né? É isso aí. É isso aí. De você trazer ali a escassez, né? São poucas unidades e são para pessoas exclusivas. Agora, Jardel, falando do preço. Imagina que você quer ter um posicionamento de preço acima do valor médio de mercado, tá? O que você pode fazer? Primeiro,
esta geração de conteúdo vai fazer as pessoas terem mais interesse, ter mais facilidade de pagar um preço maior para você. Agora, o que você pode fazer é criar uma esteira de produtos. Então, você tem lá o seu preço maior, que é o máximo ali. Crie alguns produtos menores, com um e-book, por exemplo, que a pessoa pode pagar lá R$19, R$20, mas um e-book muito bem feito, com conteúdo excelente, porque aí a pessoa vai ler aquele e-book e vai falar, nossa, o conteúdo do Jardel é muito bom, eu adorei o e-book, o que mais o Jardel tem para que eu possa comprar? Aí você tem um produto de valor maior. Então, primeiro você esquenta ali aquele seu paciente, aquele seu cliente, entregando um produto menor, com preço mais baixo, só que com uma boa experiência ali para ele também, para que aí ele aumente o desejo, você prepara ele para ele comprar ali a solução melhor, né? Muito bom, pessoal. Agora vocês sabem por que eu tenho o meu grupo de estudo. Tem um grupo de estudo de segunda-feira, Ricardo, que é isso que eu falei, que custa R$100 por mês. R$100 por mês. Ou seja, baratíssimo. Tá com 150 alunos, mais ou menos, pagando R$100 por mês. Até quem tá apertado de dinheiro, paga R$100 por mês. Certo? Claro. É uma forma de... A pessoa tem aula toda semana, bebe dessa fonte de informações, está comigo toda semana, tem uma interação fantástica com os alunos. E aí, o que acontece? Quem sabe no ano que vem, essa pessoa vai para o Egito comigo. Paga uma viagem cara, quem sabe faz a minha formação de constelação. Então, isso é fantástico. Se eu tivesse só produto caro, às vezes eu não ia ter esse público, né? É isso aí. E é interessante porque às vezes a gente fala, R$100 é muito ou é pouco? Depende. Às vezes é um final de semana que a pessoa deixa de jantar fora, ela já tem os R$100. Hoje, se você pegar eu não vou mais no McDonald's, mas se você comprar lá um Big Mac e tal, a última vez que eu vi custava R$40 um Big Mac. Às vezes a pessoa come 2, 3, 4 no mês, primeiro você está ajudando, contribuindo com a sua saúde, deixando de comer tantos lanches assim, né? E segundo que, 2 lanches que você economiza e um sorvete, pronto, você já tem aí o valor para entrar no grupo de estudo do Jardel. Que esses aí, gente, vocês têm que pensar em ROI, retorno do investimento. O seu dinheiro, você tem que pensar em aplicação, mas aplicação não é só o banco e não é só a bolsa de valores, é aplicação em conhecimento. Quando você aplica em conhecimento, aquilo volta para você e faz você transformar aqueles R$100 que você investiu em 200, 300 mil, 10 mil, 20 mil, não tem limite para isso. Conhecimento que você investe e depois você aplica, não adianta só investir e ficar parado, e que você aplica, isso sim vai trazer muito retorno para você. Perfeito. E para a gente ir, né, já estamos na fase final da live, por mim eu ficaria aqui com o Ricardo horas e horas. Eu também, Jair, é muito bom bater um papo com você junto com o pessoal aí. Porque os assuntos são muitos, né, pessoal? São muitos assuntos aqui para a gente conversar com vocês. Agora a gente precisa falar sobre descontos e promoções, porque este é um grande problema. O Ricardo falou agora, você pode cobrar o preço que você quiser, beleza? Mas se você estabelecer um preço, vai ser difícil de você depois reduzir. Por que é difícil de você reduzir? Porque você já tem clientes que pagaram esse preço. Como que você vai olhar para o seu cliente que pagou X e vai falar para ele assim, não, agora diminuiu. E fala assim, mas peraí, por que eu paguei? Fica estranho. Então, diminuir preço é algo muito complexo, né? Então, por isso que eu prefiro orientar meus alunos começa de baixo e vai subindo. Né? Você não vai apontar lá em cima, você começa embaixo e vai subindo. E quando você for fazer promoções, você precisa fazer promoções éticas, né? Promoções sistêmicas, que são o quê? Aquelas que a todos incluem. Então, por exemplo, né? Mês das mães, vamos dar um desconto para todas as mães. Mês dos pais, vamos dar desconto a todos os pais. O que é um problema? É assim, o Ricardo cobra R$100 o produto. Aí chega lá um amigo do Ricardo e fala assim, faz por 60? Aí o Ricardo fala assim, já que você é meu amigo, eu vou fazer para você por 60. Aí é um problema muito sério. Muito sério. O Ricardo está se emaranhando com os outros clientes que pagaram 100
E vou além, tá? Esse cara, ele dificilmente vai pagar R$ 100 no futuro, porque quando ele voltar para comprar do Ricardo, o que ele vai querer? O mesmo desconto, né? Então o desconto, ele nos prende, né, Ricardo? Diga aí. Jardel, ou ele vai falar assim, a última vez eu paguei 60, você não faz por 50 essa vez? Então, olha só. A questão do posicionamento de preço e desconto, ela tem uma linha ali muito perigosa, né? Então, a partir do momento que você posicionou o seu preço, e a pessoa vai falar assim, olha, você não me dá um desconto? Se você está vendendo serviço, muitas vezes, não tem como você mensurar o preço de um serviço. É muito difícil, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai defender isso e mostrar todos os seus diferenciais. Eu vou falar da minha dentista, Jardel. Fui lá na dentista uma vez, fiz um orçamento, né? E eu tinha feito um segundo orçamento. Eu falei, nossa, mas aqui ficou muito maior, né? Ela falou assim, mas fica mesmo. Olha, sem medo. Ela falou, sabe por quê? Porque aqui os produtos que eu uso são produtos importados. E aí eu passo uma camada, depois mais 2 camadas, depois mais 3 camadas, depois eu venho. Ela começou a me explicar tanto diferencial que ela falou assim, agora eu falo uma coisa para você. Esta restauração, ela vai durar no mínimo 10 anos. Os outros lugares cobram mais barato, eles não fazem tudo isso, e em 1 ou 2 anos você vai ter que trocar de novo. Então, assim, você posiciona o porquê do seu preço. Você tem que trazer o valor agregado e defender o porquê que o seu é mais caro que o outro, e tá tudo bem. Agora, se você vende exatamente a mesma coisa, produto, como é que você diferencia preço? Com o seu serviço. Você pode agregar brindes, agregar bônus, né? Olha, aqui o preço é esse, mas, por exemplo, tá? Você ganha um cashback de R$5 para sua próxima compra. Ou você ganha não sei o quê. Você pode agregar com alguns outros bônus, porque, claro, tem custo bônus, sim, mas tem uma sensação psicológica muito forte que você não está baixando o preço. Sim. O seu cliente não acostuma a pedir mais desconto, mas ele sabe que se ele comprar com você, ele vai ganhar algo. Olha como fica melhor. É o sonho versus o problema, né? Não é isso? Perfeito. E é isso mesmo. A última, Jardel. Se é serviço, mas R$1.000 está muito caro. Por que você acha que é muito caro meu serviço? E fica quieto. Porque às vezes a pessoa está falando isso só para conseguir um desconto. A maioria das pessoas não vai ter uma resposta. Porque o concorrente tem. Tá, mas o seu concorrente tem isso, entrega isso, faz 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 isso. Não, então é diferente. Então aí você mostra o valor agregado ali para ele. Fantástico, Ricardo, adorei. É isso. E eu diria mais no caso de terapias, tá? Quando você... Terapias e o que você falou também dessa dentista. Você já vai fazer o seu dente nessa profissional acreditando que vai ser o melhor dente possível que você poderia ter se proporcionado. Que é a melhor profissional. E isso já começa a funcionar mais o tratamento. Por quê? Porque você acredita. Se você vai numa outra dentista e paga metade, você já vai fazer esse dente questionando, peraí, mas será que vai estar bem feito? Por que será que é metade do preço? Outra coisa que tem de validação, para você ter uma ideia, tá, Ricardo? Atualmente a minha lista de espera para constelar é de 1 ano. Então, um ano. Estou constelando agora quem agendou em abril do ano passado. Então estou chamando. Quando chega a vez dessa pessoa, ela está 1 ano esperando. 1 ano. Essa pessoa, ela já vem para a constelação acreditando tanto que vai dar certo, que já começa a dar certo. É isso aí. Antes do trabalho terapêutico acontecer. Olha que fantástico isso, pessoal. Fantástico. É a mentalidade, né, Jardel? Ela já vem com o copo meio cheio, né? Exatamente. Falando assim, finalmente chegou a minha hora. Então, assim, aí eu mando mensagem para ela, fala assim, que felicidade receber o seu áudio, Jardel. Finalmente chegou a minha vida. A pessoa já está feliz. E essa atmosfera de felicidade tem tudo a ver com venda. Tem. Dinheiro não gosta de tristeza. Dinheiro não gosta de vendedor mal-humorado. Dinheiro gosta de alegria. Conta aí, cara.
Total, total. Dinheiro gosta de alegria, de inspiração. E você, como vendedor, você tem que inspirar o seu cliente. Quanto mais você inspirá-lo, deixá-lo motivado, deixá-lo com vontade de fazer aquilo, mais ele está disposto a pagar um pouco mais caro pela sua solução versus o concorrente. Então, o exemplo que a gente falou aqui da troca de mensagem no WhatsApp, né, para você criar a experiência. Isso você já está agregando valor para o seu produto, você já está vendendo por um valor maior. Por quê? O outro está mandando assim, ok, lá para ele, ou está demorando para ele. Gente, quando alguém tem uma urgência de resolver algo, ela paga mais caro. Uma outra analogia que eu faço, Jardel, imagina o seguinte, o ente querido seu está com um problema de saúde muito sério, muito sério, muito sério. E aí você tem duas opções. Levar lá na Santa Casa, que é de graça, e você vai ficar 5, 8 horas na fila para passar lá no PA com algum médico. Ou você vai pagar R$1.000 numa consulta com um especialista que você sabe que ele já resolveu esse mesmo problema de uma outra pessoa. E você não tem R$1.000 agora. O que você faz? Você vai levar lá na Santa Casa, no sistema... Vai pagar, vai dar um jeito. Só que aí, às vezes, esse profissional, ele cobra R$1.000, o cliente não tem R$1.000, mas ele pode facilitar o pagamento, né, cara? Ele pode falar assim, me pague 4 vezes 250. É isso aí. Então, o valor, ele está muito agregado com aquilo que você entrega, com a experiência que você entrega. Então, as pessoas, sim, em momentos que elas estão emocionalmente passando por ali um momento emocional, sim, elas podem investir um pouco mais. E o momento emocional estou precisando muito resolver o problema, ou estou muito encantada, muito feliz, estou impressionada com tudo isso. E claro que eu estou muito confiante, é claro que eu vou pagar um pouco mais. Então, o que você falou, a pessoa já chega da sua lista de espera feliz. Agora, se você cobrasse baratinho, ela ligasse, Jardel, eu quero fazer constelação. Legal, eu já tenho para amanhã. Quanto custa? Não, é baratinho. Você paga R$10. O que ela vai chegar? Nossa. É diferente. Gente, o preço baixo, às vezes, faz você trazer insegurança para o seu cliente também, viu? Isso. O preço baixo. Exatamente. Exatamente. Concordo plenamente. O preço baixo, ele é uma armadilha, tá? Que às vezes as pessoas elas se iludem, falando assim, eu vou cobrar menos e vou ganhar mais dinheiro vendendo mais. Só que a conta, às vezes, não é bem assim, né, cara? Não é, porque muitas vezes quem paga muito baixo exige muito. Também tem isso, né? E aí te dá tanto trabalho, que aí você não tem tempo de continuar vendendo para outros, que você está vendendo baixo, você tem que fazer volume. E aí você não consegue fazer volume porque tem uma demanda de atendimento tão grande, por tanta exigência, né? Então, tudo isso é importante você se posicionar. Trazer realmente, eu posso cobrar a mais? Se sim, não tem problema nenhum você fazer isso. Porque, Jardel, às vezes os R$100 que você cobra hoje do grupo de estudos, para a maioria dos seus alunos ou para o público que está ali, é um valor que não faz falta nenhuma para eles. Uhum. Agora, se você for ali para o senhorzinho aposentado, que ganha só o mínimo, que tem uma vida muito difícil, esse valor talvez ele não tenha. Então, esse é o posicionamento do público onde você quer atuar. E a pessoa, às vezes, ela tem uma mentalidade na escassez. Então, assim, a pessoa fala assim, Jardel, você é tonto. Você poderia cobrar 300 o seu grupo de estudo por mês. Eu poderia. Mas eu não teria 150 alunos, cara. Não teria. Então, eu prefiro cobrar menos, ter 150 alunos. Que também são alunos que vão acompanhar o meu trabalho, vão querer buscar outros produtos. Porque, às vezes, a pessoa ela tem essa visão de que quem cobra menos, ganha menos. Cobra mais, ganha mais. Só que não é assim. Às vezes você cobra menos, ganha muito mais do montante. E a pessoa quer ganhar mais, e aí vai ter menos pessoas comprando. Do que adianta falar aí, cara? Exatamente. Isso é estratégia, Jardel. Você falou muito bem, né? Então, assim, se você quer cobrar um valor menor,
venda para grupos de pessoas. Que aí a sua hora ela é multiplicada por 10, 20, 30 que estão naquele grupo. Sim. Se você for fazer a venda de valor menor, para você ter que fazer um atendimento presencial, online, 1 a 1, é aí que você corre um risco, né? Sim. Agora, o atendimento exclusivo, 1 a 1, aí você sim tem um valor maior. Por quê? Porque aí você vai entregar algo ali diferenciado e para ela, exclusivo para ela, né? Então, tudo isso são estratégias de venda. A gente tem hoje um mundo de possibilidades de venda. Então, a primeira coisa, para eu vender eu tenho que dar desconto, eu tenho que ter preço baixo. Não, não necessariamente. Pelo contrário, você pode sim ter valor maior e não tenha medo de repente, se valorizar. E não tem medo de falar não no desconto também, viu, Jardel? Você não precisa aceitar tudo que o cliente pede. Faça lives como eu estou fazendo com o Ricardo. Como que você mostra autoridade? Live. Através do Instagram, pessoal, é live. Por quê? Vídeo é maquiado. Vídeo, a pessoa pode ter gravado no estúdio, ter usado teleprompter, ter gravado 50 vezes para sair um vídeo bom ali, com uma equipe de marketing, com editor, com tudo, sair um vídeo bom. Flyer, né? Imagem, também é equipe de marketing. Agora tá aqui, hard, ao vivo, aqui, ó. Eu e o Ricardo estamos ao vivo. A gente não combinou muita coisa para essa live. A gente está vendo vocês comentarem aqui, comentando os comentários de vocês ao vivo. Para fazer isso, tem que ter autoridade. E para você ter que ter autoridade, você precisa o quê? Estudar. Por isso que o Ricardo falou, vocês precisam estudar, ter autoridade sobre algum assunto. E esse assunto você vem para live, porque não dá para fazer live quando você não domina. Porque daí é melhor não fazer do que fazer live de um assunto que você não sabe, porque daí você vai passar vergonha, né, Ricardo? Com certeza, com certeza. A internet hoje tem muita gente boa fazendo live. Então, o nível subiu, sim. E aí, no seu público, você pode ter pessoas que estão assistindo que não conhecem sobre o seu assunto, ou que tem um conhecimento médio, ou que tem um conhecimento profundo. Então, você tem que estar preparado para esses 3 públicos, né? Então, se você tem um conhecimento sobre um assunto, um bom conhecimento sobre o assunto, e você fala, mas não vai entrar ninguém, que entre 1 ou 2, no começo é assim. Que entrar 2? Você já tá no lucro, você tá falando para todas as pessoas, né? Não é? Mas eu tenho vergonha de aparecer. Poxa, mas você sai na rua, você aparece para todo mundo toda hora, não é? E começa, né? Então, isso aqui é a ferramenta para você levar aí a sua missão para todos, né? Melhor forma de você fazer. Muito bom, Ricardo. Queria agradecer a sua presença, foi maravilhosa a nossa live. Eu quero, neste fim, obviamente, fazer o quê? Vender. Claro, essa é uma live sobre venda. Então, eu gostaria de convidar vocês todos que estão assistindo a gente para 2 coisas. Primeiro, em junho vai ter meu encontro presencial aqui em Paulínia, fica do lado de Campinas, interior de São Paulo. Vão ser 3 dias de evento de constelação. Quinta, sexta e sábado. No hotel, tá? No Hotel Ibis. Dá para você se hospedar nesse hotel com desconto. A gente tem uma parceria com o hotel. E aí você passa o dia inteiro comigo fazendo constelações familiares e exercícios sistêmicos. Eu vou trabalhar criança ferida no primeiro dia, quinta-feira, que todos nós temos crianças feridas, traumas da infância. Eu vou trabalhar amor no segundo dia, na sexta-feira, tá? Dificuldades da parte amorosa, e dinheiro no sábado. Dinheiro era um dia para você vir, viu, Ricardo? Passar os carros comigo. E se você quiser, você vai ser meu convidado de honra, tá? Vai ser quinta, sexta e sábado em Paulínia. Esse é o primeiro convite. O segundo é o lançamento do meu segundo livro, que vai ser nessa quinta-feira do evento presencial, que é o feriado de Corpus Christi, dia 8 de junho. Vai ser o lançamento do meu segundo livro aqui no evento também, no Hotel Ibis. Então, se você quiser também dar um pulo aqui, você mora pertinho, né? Tá morando na Americana ainda, né? Tô em Limeira, Jardel, vizinha de Americana. Pertinho também. Venha aqui na quinta-feira à noite para a gente dar um abraço. Você pegar meu segundo livro, vai estar cheio de aluno aqui para você conhecer também. Que legal. Então, o evento do lançamento do livro é gratuito e
O evento presencial, vocês podem obter informações aqui no meu Instagram, tá bom? Tá vindo gente do Brasil todo, tá vindo aluno de outros países também. A galera tá vindo da Europa, tá vindo dos Estados Unidos, tá um evento maravilhoso. E se você quiser, todo mundo aqui será muito bem-vindo. E eu queria também que o Ricardo vendesse. Ricardo, se a pessoa quiser contratar você para uma consultoria de vendas, como que faz, Ricardo? Legal. Jardel, é só me chamar aqui por direct no Instagram, tá? Simples, tranquilo, e a gente já conversa, já entende a sua necessidade, a gente monta um treinamento aí específico para você, tá? E eu também agora, no mês de junho, eu vou lançar um novo curso. É um curso sobre prospecção, como você encontra novos clientes, tá? A gente está no momento aqui de início das gravações, de preparação de todo esse conteúdo, tá? Vai ser um conteúdo muito bacana, vai ser um curso online, mas nós teremos aí 1 ou 2 encontros comigo, né? E então, pessoal, me sigam aqui no Instagram, comecem a me seguir, todos os dias tem conteúdo sobre vendas ali para você aprender um pouquinho todos os dias, e aí você tem a oportunidade de participar também desse lançamento e ser um dos nossos alunos. Hoje, Jardel, nós temos aí mais de 2.500 alunos, tá? Treinados já em vendas, pessoas que batem, superam a meta, conseguiram hoje cargos de liderança graças aí, ao treinamento, então tá todo mundo convidado. Primeiro passo, me segue lá no Instagram e se tiver alguma necessidade de um treinamento agora, manda direct e em junho a gente traz um curso para todos vocês. E se a empresa tiver, assim, mal das pernas, cara, tá difícil, não tá vendendo nada, você acha que você pode ajudar essa empresa? Muito, Jardel. Sabe por quê? A gente já tem casos de clientes que aumentaram em 221% as vendas em apenas 40 dias. Então, o método que a gente traz para empresas é um método 100% prático. Então, a gente já entende o que o cliente, qual é a dificuldade, já trabalha em cima daquilo e ele já começa a ter aí resultados rápidos, tá? Ah lá, vocês viram, pessoal? A gente parcela. Eu perguntei de propósito pra vocês sentirem o que é um bom vendedor. Vocês sentiram hesitação nele? Eu falei assim, Ricardo, você pode ajudar? Ele nem sabe de qual empresa eu estou falando, porque nem existe. É uma empresa hipotética. E ele disse assim, não, ele falou assim, com certeza. É isso aí. Isso é o quê? Isso eu sou dentista falando assim, é mais caro mesmo por causa disso. E isso eu falando assim, venha para o meu evento presencial que você não vai se arrepender. Exatamente. E você viu, Jardel, eu já falei o quê? 221% de aumento em 40 dias. Então, eu já chamei a atenção e trouxe a prova para que a gente possa aí agregar valor nas nossas soluções. A gente faz o que a gente ensina, Jardel, você também. Muito bom, Ricardo. Agradeço o seu tempo, viu? Desculpa ter passado aí um pouco do horário, mas são muitos assuntos, né? É a vida, né, Ricardo? Não, imagina. Eu não tenho mais compromisso hoje. O meu compromisso agora é dar uma volta com o Jeep, mas não é um carro. É um cachorro. Isso aí, Jardel. Uma honra a gente se ver aí nas próximas lives da vida. Abraço para vocês, pessoal, que estão aqui nos assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, gente. Um grande abraço.